Nesse episódio conhecemos Colônia, um dos departamentos mais turísticos do Uruguai, conhecido por sua gastronomia, charme e por ser também o lado mais português desse país. Também tem um segredo importante para te contar, mas eu vou deixar para depois. Velejamos até Montevidéu, no Uruguai. Estamos aqui desde o episódio 207. Eu tenho um compromisso no Brasil e preciso começar a voltar agora, mas eu não podia deixar de conhecer Colônia. Se fosse navegando, provavelmente não conseguiria subir a tempo. Então ganhamos uma carona dos nossos já super amigos, Elsa e Washington. Não foi só uma ida até Colônia, mas também uma visita aos portos e ancoradouros até lá. A começar por uma parada no rio Santa Lucia, onde há uma outra sede do Yacht Clube Uruguai. Lá fomos calorosamente recebidos. Lindos que son ustedes dos y están gorditos, Están gorditos. ¿Cómo puedo? Hermanos, provavelmente? Sí, sí, con certeza. Aqui uma lancha da Hades, aqui uma outra sede do Yacht Clube Uruguaio. Yacht Clube Uruguaio. E lá tem uma ponte que abre para os veleiros passarem. Tem uma parte ali que gira e a ponte abre para esses mastros aqui passarem. Olha que importante manter a navegabilidade do rio. Ese cuando fue construido fue el puente de ferro más comprido de América del Sur. Que ano é esse, mais ou menos? 1900 y alguna cosa poca, porque esa ponte cumplió 100 años faz uns 5 anos, uma coisa assim. No Brasil há muitos clubes e marinas de barcos pequenos como esses. E são espaços muito importantes para que todos que querem tenham mais condições de ter a sua embarcação e onde guardar ela. Eu mesmo comecei uma pequena marina e uma represa. Vários veleiros pequenos, mais uma lancha de Hades. Muito parecido com a cultura de clube do Rio Grande do Sul, assim, em alguns pontos. Esses postes, né, para amarrar o barco e tal. E também o junco. De lá fomos para Boca do Cufré. É um balneário do departamento de San José, que tem 28 habitantes. Você viu certo, não são 28 mil, mas 28 habitantes, segundo o censo de 2011. Mas há casas de veraneio por todo lado, então eu imagino que aqui deve ser bem mais habitado, pelo menos em algumas épocas do ano. Onde tem um animalzinho, tem a Ana Lívia, completamente apaixonada e querendo pegar. Lindo, lindo. Aqui é a Boca do Cufré, que é um arroio, né, um pequeno riozinho que sai do Rio da Prata e onde tem alguns veleiros também. Aqui já parece o Rio da Prata mesmo, que tem água mais marrom e um canal de entrada, tem umas partes bem rasas aqui no ver. Ó, aqui assim o canal de entrada onde é mais escuro e lá parece bem raso, onde tem vento hoje. O Brasil tem muito mais lugares para ancorar e parar. O que eu acho incrível aqui do Uruguai é que foram feitas estruturas para que isso acontecesse. E de uma forma que mesmo as pessoas que não têm barcos podem usar essas estruturas também. Em todos os lugares que fomos, era assim. Este outro porto é o de Concórdia, um pouco mais distante e ainda menor. É um riacho muito lindo, mas um tanto inacessível para veleiros por causa do calado. Es de embarcaciones pequeñas. Lá tem moto d'água. Ah, sim, vai. Andando agora. Mas não é um porto esportivo. Sim. Tem um pier aqui, tem uma... Sim, tem um pequeno pier. Veleiro não, acho que não deve ter aqui. Não, aqui não. Mas tem até um clube náutico. Saindo de lá, fomos para Nueva Helvécia, a primeira cidade que visitamos no departamento de Colônia. É uma cidade primariamente de colonização suíça. Ó, aqui as casas têm escudos ali na frente que representam os cantões de onde as famílias vieram da Suíça. É também muito linda e muito bem urbanizada. Lá visitamos o santuário de Schoenstatt. Essa talvez seja a cidade com mais influência europeia do Uruguai. Me lembra um pouco a região da Serra Gaúcha, nesse sentido. Com a cidade planificando a urbanização com essa identidade que já tinha.
Depois de lá, fomos a talvez a ancoragem que mais gostei e mais senti falta de não ter entrado com o balanço. A água do Rio da Prata é marrom, é verdade, mas o verde aqui não tá na água, e sim em terra. Poder ancorar perto desses campos é mágico. Mais incrível ainda se a ancoragem está no meio do campo. O Porto de Riachuelo é também construído e administrado pelo Departamento de Hidrografia do Uruguai, e é muito bonito. O riacho, ou o arroio, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, é afluente do Rio da Prata, e através de uma barra, veleiros como o Balanço conseguem entrar. Como em outros portos com a mesma administração, o preço é justo e as instalações são muito limpas e bonitas. Essa tem um estilo muito especial, parece uma fazenda antiga. É um paraíso subtropical. É mágico este lugar. Pô, eu queria pra caramba ficar ancorado aqui um tempo, hein? Olha que legal. Parar o barco aqui assim, ó, ficar um tempinho ali. Acabei de encontrar um cara aqui que conhece o Restexal e mora no barco aqui. Que legal. Então fomos almoçar em um dos muitos restaurantes incríveis que tem por aqui. O cardápio hoje era cordeiro ao vinho ou frango com laranja. Temos aqui cordeiro ao vinho. O sea, estos son Pimientos del padrón. Que belíssimo. Olha aí como está esse cordeiro. Que comida boa. Dia dos Namorados chegando e a loja do Restexal com uma baita promoção. Se você comprar um moletom desses aqui e usar o cupom Uma Camiseta, você ganha uma camiseta grátis e o frete grátis também. Então é só clicar no link, tem vários modelos muito legais lá. Compre a sua camiseta e quem sabe para dar de presente também para alguém que você ama. É uma possibilidade. O link tá aqui, mas também tá na descrição, é só você clicar lá e ir até a loja. E depois de mais alguns minutos na estrada, chegamos à Colônia, com suas ruas e praças bem arborizadas e prédios históricos lindos. De cara fomos para o Porto de Colônia, onde você amarra o barco se vier de veleiro. Aqui tem várias ilhas que pelo jeito dá pra ancorar. Tem um navio que tá passando lá atrás, porque aqui é o Rio da Prata, né? Ele segue. E tem o Rio Paraná que, puxa, vai longe, longe. Quando os navios podem entrar muitas milhas adentro. Esse é outro porto administrado pelo Departamento de Hidrografia, mesmo padrão e totalmente integrado com a cidade, assim como em Punta del Este, Montevidéu. Você está no centro da cidade. Nossa, as boias parecem bem distantes da vaga, ó. Agora está fora da temporada, mas no verão esse porto fica lotado de veleiros e lanchas, tanto do Uruguai quanto da Argentina. Tá difícil de mostrar aqui, mas tem tipo uns 6 veleiros vindo da Argentina pra cá, e aqui é o porto mais perto do Uruguai que tem de Buenos Aires. E a galera vem pra cá, tem muita argentina que vem parar aqui em Colônia. Dá pra ver Buenos Aires dependendo do dia, ou de noite dá pra ver as luzes, com certeza. E é bem perto também pra se usar o Boquebus, chega rapidinho lá, 45 minutos. Un departamento con mucha inmigración europea y entonces es un departamento con mucha producción agrícola, agropecuaria, agroindustrial, con mucho artesanato, mucha producción de queijos, de doces, de laticínios diversos. Além de eso, tem o turismo, tem a Cidade Bella de Colonia, que es patrimonio de la humanidad declarado pela UNESCO. De aquí se ven las torres da antiga igreja de Colônia. E, bom, tem um turismo muito importante com a Argentina. Além disso, muitas pessoas de Colônia vão por serviços a Buenos Aires, que al final de contas fica mais perto do que Montevideo,
porque se você vai de carro daqui a Montevideo tem 2 horas ou mais, daqui a Buenos Aires tem de barco 45 minutos. Há um clube náutico aqui, que assim como nas outras cidades, funciona dentro do porto, que é público. Mas você não precisa se associar para amarrar o barco. O que é o sh? Vou explicar pra vocês o que é o sh. Pelos serviços higiênicos. Sí, vamos a usar algunos. Vamos ao sh. Ou então nem fala, só olha pra você e fala sh. Tengo que ir al... A história de Colônia é uma cidade que foi fundada pelos portugueses, mas mais no século passado, o comienzo da colônia turístico, digamos, foi com um argentino que colocó ese muelle acá de madera. Esos restos que se ven ahí son los restos del antiguo pier que hizo ese argentino, Nicolás Mianovich, que también tenía un barco y con su propio barco transportaba a los pasajeros de Argentina para hacer acá algunas cosas que en Argentina no estaban permitidas, como jugar no casino. Entonces él construyó ese pier, fez un trillo acá y construyó no final un hotel y una plaza de toros. Tenía eso, tenía una cancha de pelota para jugar pelota vasca, pelota de mao, un hipódromo que está lá por trás y como todo eso precisaba servicios de electricidad y aquí en la región no tenía abastecimiento de energía eléctrica, entonces él construyó sua própria central elétrica. O coração turístico da cidade de Colônia é o Centro Antigo, que de certa forma lembra muito Paraty e suas ruas de pedra. Não é à toa, já que essa é a única cidade uruguaia fundada por portugueses. Dá para notar vários traços portugueses por aqui. É muito familiar para quem vem do Brasil. Esse era na Fortaleza? Así como otras ciudades españolas, Montevideo también, la ciudad estaba fechada por esa muralla de piedra y esta era la única entrada a la ciudad. Este portón aquí, que de noche se levantaba, ficaba fechado y se abría solo al salir el sol. Interessante, né? Que era uma cidade murada. Parece uma cidade europeia, né? Mais antiga, assim, por falta de ser uma cidade murada, protegida, né? Uma fortaleza. E foi muito legal a gente ter vindo até aqui, porque a gente gastou muito mais tempo do que a gente imaginava no Rio Grande do Sul, arrumando barco e tudo, e aí também, obviamente, gastou um monte de tempo no Uruguai, um monte de coisa, porque a gente precisava conhecer mais cada lugar que a gente parou, então, e a gente achou que era um pouco demais, porque a gente tem também planos muito importantes para fazer no Brasil, e um deles vocês vão saber muito em breve, é algo que vai surpreender e ao mesmo tempo vai me deixar muito feliz, espero que vocês também. Valeu muito a pena ter vindo até Colônia. Deu pena, é claro, de não ter vindo de barco, mas pelo menos conhecemos esse cantinho tão português e tão familiar para nós brasileiros dentro do Uruguai. Até o candombe, ritmo uruguaio de origem africana, é evidentemente irmão do samba, do carnaval. E foi no ritmo dele que saímos de Colônia no início da noite para passar em mais um porto. Aqui a gente chegou em La Cácia, que é um porto bem interessante e que moram pessoas a bordo. Parece ter uma estrutura aqui bem legal também, pena que a gente chegou à noite, não deu para mostrar muito, mas vários veleiros por aí. Comecei a me interessar pela náutica primeiro por um livro há muitos anos que eu li, que é de um uruguaio, que ele viajou o mundo inteiro de veleiro e tal. E depois, Qual o nome do livro? A Donde Me Lleve el Viento, que é do Eduardo Redhout. E aí depois
de assistir vídeos, o teu canal, inclusive, né? Que legal que tem gente que assiste aqui no Uruguai. E aí comecei a me interessar e eu entrei em contato com o Lucas, que ele também tem um canal de YouTube. Ah, que legal. E aí eu naveguei com ele, primeira vez, assim, tinha um vento forte, foi tipo, nossa, essa navegação, não sei se eu gosto mesmo. E aí depois, não, continuei assistindo, depois naveguei de novo no EMA. E agora eu tô fazendo um curso de navegação costeira. E o Lucas tem um canal? Qual o nome do canal? O canal é Lucas BT. Lucas BT. E agora a gente tá arrumando o veleiro, que a ideia é arrumar ele para fazer alguma travessia. Muito legal também descobrir que aqui moram pessoas em pelo menos 2 barcos. Depois chegamos em Montevidéu, na hora certa da noite para comer uma pizza estilo uruguaio. Menos sal, mais vida, já não tenho certeza que eu gostei disso. A Ana Lívia pediu uma pizza muito diferente. E eu vou comer um chivito. É um lanche típico aqui, um sanduíche típico do Uruguai. É muito diferente de uma pizzaria no Brasil. E com coisas que não temos no Brasil, como isso que saiu do forno agora. Esse aqui é o painado. Chivito. Isso aí é uma pizza no Uruguai. Mucha salsa. A pizza da Ana Lívia até parece um pouco mais com as nossas pizzas. Enquanto eu termino de comer o meu chivito e o episódio está acabando, você pode pensar, tá, mas e o segredo que você ia contar? Bom, é um segredo perfeito para contar no Dia dos Namorados. Tão perfeito que eu não programei isso, aconteceu de ser agora. Eu pretendia navegar muito tempo sozinho, mas descobri que alegria não compartilhada não é a mesma coisa. E que vagar por aí sozinho até pode ser legal, mas acabei tendo a sorte, muita sorte, de encontrar a pessoa certa no momento em que eu nem sabia que precisava. Descobri quando ia embora para o próximo porto, mas algo me puxava e me deixava muito triste conforme a distância aumentava. Alguém que me faz feliz e eu acho que consigo fazer ela feliz também, que quer compartilhar o mesmo sonho e é muito parceiro. Navegou de Santos até aqui, sem nunca ter velejado antes. Depois de mais de 2.000 milhas navegadas em nosso veleiro, cruzamos fronteiras, descobrimos culturas diferentes, mares diferentes, terras que conquistamos e acabaram nos conquistando também. E nesse tempo junto, aprendemos muito, especialmente a como nos amar e cuidar. E acima de tudo, descobrimos que não podemos mais navegar sozinhos, nem no mar, nem na vida. No final, a maior conquista foi termos conquistado um ao outro. Então, o segredo para contar para vocês é que eu e a Ana Lívia estamos noivos. É algo sério, muito sério. Eu espero que essa minha felicidade hoje contagie vocês, porque é algo fantástico e que todos devemos procurar na vida. Se você gostou desse episódio e se você gostou de vários outros, por favor, considere se tornar apoiador do #Sal e ajudar o projeto a seguir em frente. E nessa ocasião especial, Dia dos Namorados e tudo que foi anunciado agora, até um certo tipo de presente de casamento. Brincadeiras à parte, você se tornando um apoiador, você entra também no nosso grupo do Telegram, tem contato direto comigo e eventualmente a gente sorteia alguns apoiadores para fazer pernas com a gente no balanço entre uma cidade e outra. Então deixe lá o que você acha que a gente merece, que você pode e principalmente que você quer contribuir. Qualquer quantia ajuda. O link tá aqui embaixo e na descrição também. Até domingo às 10 da manhã.